Família é um bicho complicado, né, gente? Ei, fica aí que tem história nova. Em 2018, eu fui pedida em casamento pelo meu namorado. E foi exatamente o mesmo ano em que meu avô acabou ficando muito doente, sabe? E eu queria marcar o casamento, tipo assim, o mais breve possível, porque literalmente tava todo mundo da família só esperando, sabe? E aí eu quis marcar o casamento o mais breve possível, porque eu queria que ele estivesse vivo pra acompanhar a cerimônia do meu casamento e tal. Então a gente fez tudo muito às pressas. Ele tava muito feliz, ele tava muito animado, ele falava o quanto ele queria estar lá naquele dia e tal. Então a gente começou a organizar tudo muito na pressa. Nós marcamos pra julho daquele ano. Porém, em maio, 2 meses antes do meu casamento, infelizmente, meu avô faleceu. E eu fiquei sabendo que as minhas tias tinham colocado a culpa em mim. E eu fiquei muito mal quando eu soube disso, porque eu não entendi por que elas estavam colocando a culpa em mim, né? Mas ok, também nem quis meter muito nesse assunto. E uma coisa que me incomodou muito, mas eu não falei nada, foi que o meu avô faleceu em uma quarta-feira. E quando foi no domingo, as minhas tias estavam todas em uma festa de pagode que tava tendo na cidade. Simplesmente, não esperava nem o luto. Mas também não falei nada, né? Porque era elas, não era eu não podia me meter na vida delas, né? E o pior é que elas ainda falavam pra minha avó que não era pra minha avó ficar chorando por aí, que não era pra ela ficar triste, que não sei o que. E a minha avó foi casada com ele 53 anos. Como é que ela não ia ficar triste quando o marido dela morreu? Aí eu conversei com a minha mãe, falei que eu ia adiar mais o casamento e tal, porque eu achava que tava muito em cima, 2 meses, né? E a minha mãe falou que não era pra eu adiar, que o meu avô tava feliz pelo casamento, que com certeza ele ia, aonde ele estivesse, ele não ia gostar de eu estar parando tudo, até porque já ia fazer 2 meses que ele tinha falecido e tal. E a minha mãe falou, não, minha filha, faz tuas festas, a gente faz uma homenagem pro teu avô no dia do casamento e tal. E eu continuei organizando todo o meu casamento pra casar em julho do mesmo jeito. Deixa eu te dar um recado muito importante. Olha só esses resultados aqui, gente, resultados reais, oficiais. Quer ter resultados iguais a esse? Eu tenho uma oportunidade pra ti. Entra no link na bio, fala com a minha amiga Ana que ela vai te ensinar a como você ter esses resultados simplesmente todos os dias, trabalhando com a internet, com telefone ou com computador, ou e da onde você estiver, de qualquer lugar. Até se você estiver num shopping passeando, você tá trabalhando, tá ganhando seu dinheirinho. Então não perde a oportunidade, tá? Se você quer saber como ter esses resultados, entra agora no link na bio e fala com ela que ela vai te explicar. Pois bem, sabe que aquelas mesmas tias lá que saíram pro pagode falaram que eu fui uma péssima neta por ter casado 2 meses depois do falecimento do meu avô, que eu nem sequer esperei 1 ano, elas queriam que eu esperasse 1 ano pra casar, pra poder fazer toda uma festa, sendo que elas mesmas tinham ido pra um pagode um domingo antes de completar 1 semana do falecimento do meu avô, mas eu que era a pessoa ruim. Parte 2. Quando elas falaram isso, eu realmente fiquei muito triste. Eu comecei a me sentir ruim por ter casado, sabe? E o pior de tudo é que ninguém lá das minhas tias, do pessoal de lá, meus primos, não vieram no meu casamento. Só quem veio literalmente foi a minha mãe e a família do meu pai. Porque o pessoal de lá não veio. Porque eles falaram que eu era uma pessoa ruim por estar casando 2 meses depois que meu avô tinha falecido. E de tanto falarem isso, eu acabei acreditando, sabe? Eu comecei a ficar triste, comecei a ficar mal comigo mesma. Eu comecei a me culpar por ter feito aquilo, sabe? Então eu comecei a me sentir uma pessoa ruim por ter feito meu casamento. E algo que era pra ser o dia mais importante da minha vida se transformou num inferno. Depois eu vim descobrir que elas estavam botando a culpa em mim, pelo meu avô ter falecido, porque eu estava gripada na época que ele também tava doente. Só que quando eu tava gripada, eu nem sequer cheguei perto do meu avô, justamente porque eu tinha medo, né? Mas elas falaram que eu cheguei perto, que eu abracei, que eu beijei, que não sei o que eu passei a doença pra ele, por isso ele morreu. E era por isso que elas estavam botando a culpa em mim. Acho que inferno de família é essa? A minha mãe sempre me defendia, né? Falava como as coisas tinham sido e tal, falou pra elas que eu não queria fazer o casamento, que foi ela que insistiu que era pra eu fazer, porque meu avô tava feliz, era uma coisa que ele queria que acontecesse e tal, mas mesmo assim elas estavam, ó, pouco se lixando pra mim e queriam botar a culpa em alguém. E o pior de tudo, eu não aceito que elas foram pro pagode num domingo e eu que casei 2 meses depois é quem tava errada. E eu comecei a jogar isso na cara delas também, né? Porque elas queriam falar mal de mim, pois eu fui e joguei na cara delas também. E elas não tinham nem argumento, gente. Toda vez que eu jogava na cara delas o que elas tinham feito, elas trocavam de assunto, falavam disso, daquilo. Elas não tinham nem argumento porque elas sabiam que elas estavam erradas, mas elas precisavam culpar alguém. Enfim. Eu fiquei muito mal, como eu falei pra vocês, com toda essa situação, por ter toda a minha família me julgando daquela forma. Então, assim, eu desenvolvi uma ansiedade, uma pequena depressão, sabe? Por tudo isso que aconteceu, porque meu avô era uma pessoa muito importante pra mim. E ter alguém botando na minha cabeça que eu não tinha respeitado a morte dele, que eu tinha matado ele, aquilo me fez muito mal. Eu desenvolvi, assim, algumas coisas que me fizeram muito mal. Antes de eu finalizar a história, tu lembra desses resultados aqui que eu mostrei pra vocês? Pois é, se você quer ter resultados iguais a esse, entra agora no link na bio e fala com a minha amiga Ana, que ela tá ajudando todos os dias pessoas a ganhar a sua rendinha extra, ou mesmo conquistar a sua independência financeira. Então, se você tá precisando de mais dinheirinho aí, que todo mundo precisa, eu sei que precisa. Entra agora no canal e fala com ela que ela vai te ajudar. Por fim, depois de muito tempo, a gente acabou, essa história foi ficando de lado, né? Eu fui me afastando mais da minha família. Hoje em dia eu já falo com uma das minhas tias que teve toda essa confusão, eu já falo com elas. Mas as outras eu não falo, eu não quero nem contato. E olha que já faz tempo, né, que aconteceu, já faz bastante tempo. Mas mesmo assim eu não quero contato nenhum com esse pessoal de lá e eu mantenho o mais afastado possível da minha vida. E, enfim, a família pode ser complicada, né? Foi isso. Eu conheci meu namorado na reunião, na empresa onde eu trabalho. Ele é 9 anos mais velho do que eu, mas eu nunca me importei com essas coisas. Ali no dia da reunião ele pediu meu número, então trocamos o WhatsApp e começamos a conversar. Ele sempre demorava bastante para responder as mensagens. Tinha dia que eu mandava mensagem de manhã e ele ia responder só de noite. Ele sempre sumia, mas ele dizia para mim que a vida dele era uma vida muito corrida e que por isso ele
não conseguia ter um relacionamento sério, porque ele não conseguia se doar totalmente. Mas que comigo ele sentiu que ia ser diferente, então que ele queria investir, mas que eu tinha que entender que ele tinha uma vida muito corrida. Beleza, eu acreditei. Até que um dia ele me chamou para jantar. Então fomos. Porém, ele foi numa cidade muito longe de onde a gente morava. Mas ele disse que ele costumava jantar fora porque dentro da nossa cidade não tinha restaurantes bons. Tudo bem. Eu também acreditei. Até que um certo dia, eu falei pra ele que eu queria fazer uma viagem, só eu e ele no final de semana, nem que fosse pra um lugar perto mesmo, só pra gente sair e distrair. Ele ficou muito feliz e super aceitou. Marcamos, já combinamos o lugar, deixamos tudo certinho. Na data da viagem, era marcado dele me pegar em casa logo de manhã. Então ali eu fiquei esperando, acordei, me arrumei as minhas coisas e ali eu fiquei esperando. E adivinhem, ele não apareceu. 2 horas depois, ele apareceu, me mandando mensagens e disse que tinha sofrido um pequeno acidente e que infelizmente não daria pra gente viajar, pois agora teria que arrumar o carro. Fiquei muito brava, muito chateada, porque eu tava contando muito com aquela viagem, eu tava numa expectativa muito grande para aquela viagem. Foi uma decepção muito grande pra mim. Então depois daquele dia eu fiquei uns dias sem responder ele. Ele me ligava, ele mandava muita mensagem, ele ficou bastante assim atrás de mim. E eu dei um gelo, fiquei uns dias sem responder. Até que um dia ele apareceu na minha casa. Chegou, me chamou, eu saí lá fora. E a hora que eu saí lá fora, ele ajoelhou e abriu a aliança. Ou seja, ele estava me dando uma aliança de namoro. Aquilo pra mim foi a maior prova de amor e de fidelidade que ele poderia me dar. Então ali eu o perdoei e me senti a mulher mais feliz do mundo. Ele passou a ser um pouco mais presente, mas ainda sumia bastante. Mas eu comecei a aceitar que a vida dele era uma vida muito corrida e entendia que ele poderia sumir às vezes. Bobinha. Até que um certo dia eu fui para a faculdade e naquele dia ele sumiu literalmente o dia inteiro. Eu já estava ficando esgotada porque ele não aparecia. Até que ele apareceu. Parte 2. Então, até que ele apareceu. Beleza. Tô lá sentada na sala. Daqui a pouco o pessoal começou a bater palma e cantar parabéns pra professora. No que eles começaram a cantar parabéns, entrou um homem com um buquê de flor, a coisa mais linda. No que ele entrou, ele foi na direção dela, só que o buquê tava na frente do rosto dele. Mas no que ele entrou, eu meio que conhecia a roupa que ele tava. Peguei, fiquei olhando assim pra roupa, né? Tipo, fiquei olhando. Nisso ele foi e entregou o buquê pra ela. No que ele entregou o buquê, eu vi o rosto dele. E aí eu vi quem que era. Então ali ele foi, ele deu um beijo, ele deu um abraço nela, falou o quanto ele amava ela, a sala inteira fazendo alvoroço. E eu como puta, muito puta. Então ali eu decidi não deixar barato. Então ali eu me levantei da cadeira, virei pra ele e falei, ué, apareceu? Você resolveu aparecer? Você sumiu o dia inteiro, mas agora eu entendi o porquê que você sumiu. Mas me responde uma coisa, falando pra ele. Qual aliança você tá usando agora? A sua de casamento com a sua esposa? Ou você tá usando a minha de namoro? Desci até a professora, entreguei a minha aliança na mão da professora, porque o nome dele estava gravado na minha aliança, entreguei a minha aliança na mão dela. Nisso ele olhou pra mim, a sala toda daquele jeito, todo mundo gravando. Nisso ele olhou pra mim, o desgraçado ainda teve a audácia de virar pra mim e perguntar, o que você tá fazendo aqui? Eu sorri, olhei pra ele e falei assim, viu, eu estudo aqui. E o problema é seu se você nunca prestou atenção, porque eu te falei que eu estudava aqui. Mas engraçado que na minha Xana, você prestou bastante atenção. Nisso a minha professora já pegou, jogou o buquê de flor em cima da mesa e já veio pra cima de mim pra me agredir. E adivinhem? Tomei um pau. Ela me bateu, ela me pegou com raiva mesmo. Apanhei da minha própria professora. Até que veio todo mundo, me separou, tirou ela de cima de mim, o segurança veio, levou ela pra lá, pra fora. Sofro ameaças tanto dela quanto dele até hoje. Ou seja, sem saber de nada, sendo a vítima, eu entrei numa armadilha, eu caí numa armadilha dessa. E a única que saiu ferida, literalmente, nessa história fui eu. Então o que eu quero te falar aqui hoje? Cuidado, procure saber onde você está entrando, de verdade, mas pesquise mesmo a pessoa com quem você está saindo. Cuidado,
As pessoas hoje em dia realmente têm maldade mesmo. Essa história também não é minha, é de uma seguidora que mandou pra mim lá no Instagram. Aproveita e me segue lá também. Eu vou amar ter vocês comigo lá todo dia. História de uma seguidora. Vou pintar meu cabelinho. Eu era casada há 3 anos. Tinha um filho com ele. Tinha uma amiga que vivia na minha casa. Se botar essa luva, senão você já me amou toda. A gente era um e carne. Eu contava pra ela. As minhas intimidades com meu marido eu contava. Eu sempre ia lá pra casa com roupa curta quando meu marido tava em casa. Mas eu não ligava porque eu também usava. Não via maldade. Eu trabalhava fora e ele era Uber. Minha mãe tomava conta do meu filho na casa dela. Certo dia teve uns problemas lá no meu serviço e eles liberaram todo mundo cedo. Foi Deus. Segura que vem bomba. Mano, que cagada. Comentem muito se vocês querem a parte 2. Parte 2. Eu pra casa e quando eu cheguei em casa, gente, eu reparei que o chinelo da minha amiga estava na porta. E o sapato do meu marido também. Na hora, meu coração gelou, mas eu pensei rápido e tentei não fazer barulho. Eu escutei gemido, gente. Meu mundo desabou. Abri a porta devagarinho, fui direto pro quarto. Eles estavam lá, gente, os dois na minha cama. Eu não tive reação, gente. Comecei a chorar. Fui pra cima dele, ele me segurando. Foi uma confusão que até os vizinhos iam separar. Peguei faca. Enfim, me separei do traste e a outra eu nunca mais vi. Moral da história. Nunca deixe ninguém furrado na sua casa. E não confie em homem. E vocês? Já tiveram amiga talarica? Primeira vez que eu briguei na rua. Essa história é minha, gente. Eu devia ter uns 11, 12 anos na época. Eu ia direto pra minha avó por parte de pai, pra ficar com a minha irmã lá. Aí teve um dia que eu fui e ela me chamou pra ir na casa de uma amiga dela. Essa garota nunca falava comigo, não sei porquê. Chegamos lá no portão dela, os dois começaram a conversar. Quando do nada a Mona me olha e pergunta, tá olhando o quê? Eu sem entender nada, gente. Não tinha feito nada com ela. Respondi, ué, não pode olhar não? Eu pedi pra apanhar, né? E de novo eu já debochada. Gente, a diferença. Comentem pra parte 2. Parte 2. Gente, a Mona veio pra cima de mim. Ela era grandona, gente. Eu era magrelinha. Comecei a bater também, né, pra me defender. Minha irmã foi pro outro lado da calçada pra ficar assistindo. Nem separou. A rua tava vazia. Não tinha ninguém pra me ajudar. Eu sei que ficamos um bom tempo lá agarrados. Depois ela me soltou. Eu saí correndo. Ainda bem que não tinha ninguém na rua pra ver eu passando vergonha. Minha irmã veio atrás de mim. Quando a gente chegou, ela começou a me tampar pra me envergonhar e brigar com ela. Filha da puta. Depois disso, eu peguei trauma, gente, ir pra casa da minha avó. E vocês já brigaram na rua? Me conta aqui como é que foi.